Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um recurso que é bem interessante, mas que é pouco falado do Proteus. Na verdade, não do Proteus especificamente, mas do DB Access em si. É um recurso bem bacana e agora, com essa nova implementação, com o lançamento do Proteus 12.1.24.10, em que ele agora valida se o ambiente que está sendo acessado, se o ambiente que foi configurado para o Proteus, no caso, é um ambiente homologado ou não, esse recurso ele vai se tornar mais útil do que ele já era. E qual é o recurso? E qual é esse recurso que nós vamos falar? Aqui dentro do DB Access, nós temos um utilitário chamado DB Tools. O que esse cara faz? Ele serve para que você faça migração de dados de um banco de dados para outro banco de dados. Então, eu posso pegar dados do SQL Server, migrar para o Oracle. Do Oracle, eu posso migrar para o Postgre. Do Postgre, eu posso migrar para um SQL Server. Eu posso, de um banco SQL, migrar para outro banco SQL, se eu quiser. Então, se vocês tiverem um ambiente, por exemplo, tem um ambiente aqui com um SQL Server que está muito antigo, não está na versão homologada, e eu não consigo adquirir no momento uma licença para o SQL Server. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse DB Tools e usá-lo para poder migrar os dados de um SQL Server para um Postgre, por exemplo, que é livre. Ou mesmo, por exemplo, meu banco de dados é Oracle. A gente sabe que quando tem o Oracle envolvido, o processo de backup, preparação da base teste, ele costuma ser um pouco mais difícil do que a gente faria no SQL Server, que tudo se resolve com alguns cliques de mouse. No Oracle é um pouco mais complexo. Então, para vocês não terem que acionar um DBA toda vez que vocês quiserem atualizar a base de testes, não necessariamente vocês vão precisar fazer um backup. Vocês podem acionar o DB Tools e deixar que o DB Tools faça esse trabalho para vocês. Então, o objetivo do vídeo de hoje é justamente mostrar esse processo. Nós vamos pegar dados de um banco de dados meu, que eu tenho ele aqui, é esse banco P12 exemplo. Ele é um banco de dados de exemplo que está aqui no SQL Server. E eu vou jogar os dados dele para dentro do banco de dados que eu tenho nessa máquina virtual aqui, que é um banco de dados Postgre. O ambiente que a gente vai utilizar hoje é esse ambiente TOTUS App aqui. Nesse ambiente, ele está zerado. Eu não tenho nada aqui. É só o ambiente no formato que ele está quando a gente termina de configurar o Proteus, ou seja, zero tabelas. Se eu entrar aqui no financeiro, deixa eu abrir aqui. Se eu entrar aqui no financeiro e abrir aqui o meu cadastro de fornecedores, ele está aqui, ó, está vazio, não tem nenhum dado aqui. Então, quando a gente terminar de executar o nosso processo, aqui dentro nós vamos ter uma base de fornecedores, que é o que eu tenho aqui no meu banco de dados P12 exemplo. Então, se eu olhar aqui, ó, vou fazer aqui uma consulta SQL rápida. SA2990. Então tá aqui, ó, eu tenho uma base de fornecedores. Se eu entrar aqui na minha máquina virtual e fazer o mesmo processo, a gente vai ver que eu não vou ter nada nesse meu cadastro de fornecedores. Vou até já deixando ele aberto aqui para a gente poder dar uma olhada. Então, o nosso objetivo aqui é justamente fazer essa migração. Só antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês aqui, fazer aqui um jabá. Tô com cupons novos aqui para Black Friday, para os meus cursos que eu tenho lá na Udemy. Por exemplo, se você quiser aí melhorar a sua empregabilidade, melhorar os seus projetos dentro do seu ambiente, quiser aprender a desenvolver em Angular usando o POI, eu tenho esse curso aqui, que é o conhecimento no momento que vocês podem trazer para dentro do portfólio de vocês. Eu tenho esse curso aqui de desenvolvimento de aplicações com Angular. Ele está saindo na Udemy, esse aqui é o link dele, por R$ 499 hoje. Porém, se você vier aqui, aplicar cupom
e colocar aqui o cupom BLACK24 e mandar aplicar, o preço dele vai cair para 299. E isso só é válido até o fim da Black Friday. Passou a Black Friday, esse cupom de desconto ele já não vai valer mais. Se vocês rolarem um pouco mais aqui para baixo, ó, eu tenho esses outros cursos aqui, por exemplo, esse curso de desenvolvimento de APIs, que é um curso que é bastante útil para os dias atuais. Se você quiser integrar as aplicações, o Proteus de vocês com outras aplicações, é importante ter esse conhecimento sobre desenvolvimento de APIs também. A mesma coisa vale aqui. Coloquei aqui Black 24 e vocês vão ter aqui um mega desconto. Então, ó, vou deixar na descrição do vídeo os links com o código de desconto já aplicado, e aí vocês podem aproveitar aí e melhorar aí o conhecimento de vocês nesse final de ano. Então, voltando aqui agora ao nosso processo. Estou com a minha máquina aberta aqui. Tenho aqui um banco de dados, TOTUS App, que é esse banco aqui. Vou fazer aqui uma consulta SQL. New script. Então vamos lá, mesma coisa que eu fiz. Select asterisco from SA2 990. Ó, tá vazio. Então, aqui no Postgre, na minha máquina virtual, ele tá vazio. Aqui no meu host com SQL Server, a minha tabela está populada. Então vamos começar o processo. Isso daqui eu estou fazendo no Linux, mas o DBTools ele está disponível tanto para Linux quanto para Windows. Ele vai estar lá dentro do diretório de instalação do DBAccess. E antes dele funcionar, vocês vão precisar ter já configurado aqui no DB Monitor as configurações dos bancos que a gente vai migrar. Então eu tenho uma configuração aqui para o meu P12 exemplo, que é o do SQL Server, e tenho uma outra configuração aqui para o meu Postgre. Então, se eu olhar aqui dentro do Postgre, eu tenho aqui o TOTUS App, está configurado aqui. Então, tanto o banco de dados de origem quanto o banco de dados de destino precisam estar com a comunicação ODBC funcionando. Esse é um ponto. Não vou mostrar como configurar isso daqui, porque já tem outros vídeos onde eu mostro como configura isso. Então, com isso funcionando, com as duas configurações, com as duas conexões ODBCs já prontas, nós vamos aqui no diretório onde o DBAccess está instalado e vamos acionar esse executável aqui. No Linux, ele não tem extensão, é só dbtools. No Windows, é dbtools.exe. Vou executar aqui pelo terminal. Não precisa de privilégios avançados para isso. Então, vou colocar aqui, ó, dbtools. ./dbtools. Agora sim. Então, dbtools. Executando, ele vai abrir essa interface aqui. É a interface de linha de comando mesmo, tá? Não tem nada mais bonitinho para vocês fazerem, não. E aí, tanto no Windows quanto no Linux, é o mesmo processo, é a mesma forma de fazer. Então, eu vou escolher aqui, ó, ele vai trazer aqui para gente, Choose an Option, ou seja, escolha uma opção. Aí vocês vão observar essas numerações aqui, ó. Número 1, número 0. Então, no 1, eu entro dentro do Data Migration Wizard, no 0, eu saio. Então, vou colocar aqui número 1. Feito isso, ó, ele vai direcionar para essa outra tela aqui. Nessa tela aqui eu tenho uma série de opções. Eu tenho aqui, ó, conectar ao source data, ou seja, os dados de origem. Conectar ao target data, ou seja, a conexão de destino. Setar parâmetros da migração e executar a migração. Então eu vou executar cada uma dessas etapas aqui. Primeira etapa é conexão de origem. Então, ele já vai trazer aqui, inicialmente, ó, DBAccess Server, localhost, DBAccess Port 7890. Então, isso daqui eu não vou nem mexer. Próximo passo aqui é colocar DBAccess Database. Então, vou pressionar aqui, ó, DBAccess Database, é o número 3 do teclado.
Vou colocar aqui o número 3, vou dar um Enter. E aí ele me pede aqui, ó, informe de DB Access Database. Qual que é o DB Access Database? MS SQL. Então, eu vou tirar do MS SQL. Aí ele vai me pedir o alias, que é o alias que eu coloquei lá na conexão ao DBC. No meu caso aqui, a origem é o P12 exemplo. Opa, desculpa. Na verdade, tem que colocar aqui, ó, o número 4 primeiro. Agora sim. Informe o DB Access alias P12 exemplo. Agora sim, ó, ele já trouxe a conexão aqui para mim. E aí, tem configurações aqui, ó, DB Access admin username, DB Access admin password. Isso daqui não é o username e o password no banco de dados, tá? Isso daqui é para quando no DB Monitor você estabeleceu usuário e senha para poder acessar ele. Aí precisa colocar essas configurações aqui. Não é muito usual, mas já vi situações de lugares que usam isso. No caso, se você não digita usuário e senha para entrar no DB Monitor, aqui você não coloca nada, deixa vazio. O próximo passo aqui é checar se a conexão vai funcionar. Então vou vir aqui, ó, vou dar um set, que é a opção que serve para isso, ó, número 7, Connect with DBMS. Deu Enter, ele deu a mensagem aqui, ó, Connection OK. Então esse ponto aqui tá certo. E aí ele já vai ter mudado aqui em cima, ó, localhost 2.7890 MSSQL P12 exemplo. Então o meu data source, ou seja, meus dados de origem, ele já está conectado, já está validado. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o data target. Então vou vir aqui, ó, data target é o número 2, vou dar um enter, e ele vai me pedir agora para fazer o preenchimento desses dados. Então vou entrar aqui na opção número 3, que é o database, vou colocar aqui que vai ser um Postgres. Postgres. Então, botei aqui o Postgres, vou dar um enter, ele já trouxe para cá. Depois eu vou colocar aqui o alias, que no caso ali do nosso ambiente, eu tenho até que fechar aqui. Isso aqui tem que ter acesso exclusivo. Pronto. Que é o nosso TOTUS App. Então, coloquei o TOTUS App. DB Access Admin e Username e Password, não vou colocar nada. Vou vir aqui no número 7 e vou testar a conexão. Ó, conexão OK, deu verdinho aqui. Posso dar um Enter, quer dizer que deu certo. Retornando à tela anterior, veja que ele já trouxe aqui para a gente agora também, ó, Data Target. Então eu tenho o Data Source e tenho o Data Target já configurados. Feito isso daqui, eu vou mostrar para vocês agora esses parâmetros aqui, ó, Set Migration Parameters. Então vou entrar aqui na opção número 3. Aqui eu tenho uma série de coisas que eu posso fazer. Por exemplo, se eu quero sobrescrever tabelas, ele já vem pré-definido aqui com sim, mas eu posso colocar se eu quiser. Se eu quiser importar os registros deletados, ó, copy, delete records. Por padrão aqui, ele já trouxe não. Eu posso vir aqui e colocar um yes, se eu quiser que os registros deletados venham também. Copy empty tables, tabelas vazias? Sim. Criar índices no destino ou create indexes in target? Sim. Stop on error? No, ou seja, se tiver algum erro, ele vai parar. Keep source record? Hackno, se ele vai procurar se esse hackno já existe. Tabelas que eu quero copiar. Veja que ele me dá aqui a opção, por exemplo, eu posso não querer copiar todas as tabelas, eu posso especificar quais as tabelas que eu quero copiar. Então eu posso vir aqui e definir um parâmetro para isso. Eu vou fazer isso aqui agora. Vou dar aqui um número 8. Quais as tabelas que eu quero copiar? Veja que aqui eu posso utilizar caractere coringa, no caso o percentual. Então eu vou querer tudo que for da empresa 99. Prontinho. Então ele colocou aqui, ó, tudo que for da empresa 99. E aí ele vai me perguntar se tem alguma tabela que eu quero ignorar. E aí ele já até traz por padrão aqui, ó, percentual backup, percentual log para ignorar. Só que além disso, eu também quero aqui, ó, que ele não traga os SX. Então, eu posso vir aqui, vou manter o percentual BKP, vírgula,
Vou manter o percentual log para ele ignorar. Vou colocar aqui para ele não trazer os SX. Então, ó, não quero SX. E eu também não quero aquelas tabelas de sistema, aquelas tabelas novas que foram implementadas. Então, aquelas sys, underline, alguma coisa, eu também não quero. Então, vou vir aqui, ó, configurei para o sistema ignorar essas tabelas aqui também. Depois aqui vou dizer se eu quero que ele traga um resumo antes da cópia acontecer e se eu quero ver também uma estimativa de recursos. Então eu vou colocar nada disso daqui. Já defini aqui os meus parâmetros. Vou dar um zero aqui para retornar para a tela anterior. Ó, se eu colocar aqui, ó, 3, os meus parâmetros eu não perdi, eles mantiveram aqui. Então agora eu vou retornar para a tela anterior e vou executar aqui a opção número 4. Vou dar aqui o número 4, vou dar um Enter e ele vai começar. Nesse momento aqui, ele está me perguntando se eu quero realmente executar esse processo. Lembrando, antes de fazer isso, façam em ambiente de testes controlado para ter certeza que não vai afetar o ambiente de produção de vocês. Ele já vem aqui definido por padrão, ó, esse caractere que está em destaque aqui é o caractere padrão. Então, se eu não pressionar nada, ele vai assumir a opção não. Então, ó, do you want to run migration process? Se eu não pressionar nada aqui e der um enter, ele vai colocar não. Só que eu vou colocar um Y porque eu quero sim, então vou dar um enter. Ele vai começar aqui a executar o processo de migração. Isso daqui vai levar em torno de no meu banco de dados, que é um banco de dados de exemplo, mas que não tem muitos dados, no meu computador, na minha base, na minha máquina virtual, ele vai levar aqui em torno de uns 10 a 15 minutos. Eu não vou ficar mostrando isso aqui o tempo todo para vocês. Então, vou fazer um pequeno corte nesse vídeo e quando terminar a cópia, eu retorno aqui com vocês só com a mensagem final mostrando como que é o fim da cópia desses registros. Então vamos lá, pessoal. Retomando aqui, ó. Faltam aproximadamente 1 minuto para ele terminar de fazer a cópia. As cópias estão rolando aqui, ó. Veja que ele está criando as tabelas, criando os índices, copiando os dados. O volume total de dados aqui que ele está migrando são 557 megas. Ele já está aqui em 490 megas. Então já está praticamente perto do fim da cópia dos dados. Vou deixar ele executando aqui. A 88% concluído. Vamos aguardar aqui mais um minutinho. Beleza, pessoal. Concluído então, ó. Tempo total de cópia, 5 minutos, 43 segundos. Total de tabelas, 2.604 tabelas. Volume de dados copiados, 496 MB. Lembrando que isso daqui, eu copiei o banco de dados inteiro, não é um banco de dados muito grande, provavelmente o banco de dados de vocês será maior do que isso, mas a gente estiver falando de migrar dados da base de produção para a base de testes, por exemplo, ou se vocês estiverem migrando de um banco de dados de produção para um banco de dados que vocês vão usar como um data warehouse ou alguma coisa assim para poder efetuar relatórios, cubos, entre outras consultas, vocês não precisam copiar o banco de dados inteiro, vocês podem copiar só o que interessa a vocês mesmos. Mas é uma ferramenta muito boa. Então, terminei de fazer a cópia dos dados aqui. Vamos testar lá agora se funcionou. Então, vou abrir aqui no nosso Smart Client. Lembrando que, ó, fizemos a consulta anterior aqui, não tinha nada nela. Vou executar aqui de novo. Ó, já tenho dados aqui nessa consulta. Então, tem que ver agora se isso vai se refletir lá no Proteus. Então vamos abrir aqui.
módulo financeiro. Vamos aqui em atualizações e vamos clicar aqui no cadastro de fornecedores. Aí, pessoal, que maravilha, ó. Então, temos aqui a nossa base de dados. Tanto eu estou olhando aqui no cadastro de fornecedores, mas qualquer outra tabela da base de dados foi preenchido, porque a única coisa que eu não mandei trazer eram os SX e as tabelas de sistema, para a gente poder exemplificar como que funciona a parte de parâmetros da nossa cópia. Mas a nossa funcionalidade desejada, que é a migração dos dados, aqui utilizando o DBTools, nós conseguimos atingir nosso objetivo e a nossa migração de dados foi feita. Então, pessoal, o vídeo termina aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de se inscrever. Também deixa aquele like e compartilha esse vídeo aí com o pessoal, com seus amigos, nos grupos. Me ajuda a fazer esse canal crescer mais ainda. E não esqueçam de conferir lá os nossos cursos, lembrando que a gente está aí com um desconto imperdível para esse período de Black Friday. Então é isso, pessoal. Obrigado por tudo e até a próxima.